quero deixar uma fala para você, que eu deixo sempre para esses queridos alunos e alunas. Leia cada vez o texto, como se fosse pela primeira vez. Por exemplo, provavelmente você que nasceu num lar evangélico ou protestante, no ventre da sua mãe você ouvia João 3,16, Salmo 23. Dizem que os fetos ouvem a voz da mãe, é o que fala por aí, não existe fundamentação para isso. Mas, quando você abrir João 3,16, que você conhece 40, 50 anos, faça aquela leitura como se fosse pela primeira vez, porque aí você está repensando. Pensa bem, porque Deus amou o mundo. Para o texto, fecha. O que é esse Deus amar o mundo? Estou usando essas falas assim para chegar onde eu quero com relação à igreja, porque eu preciso caminhar no viés da ação de Deus, porque a igreja é dele. Então, quando eu abro João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quem é Deus? O que é amar, o que é mundo? Faça esse exercício. No dia seguinte, continua, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O que é essa tal maneira? Hoje, algumas versões mais fáceis de compreensão. Daí você vai para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Fecha a Bíblia. O que é o Senhor meu pastor? Amanhã volta e nada me faltará. Presta atenção, e nada me faltará. Alegria, tristeza, sofrimento, momentos bons, momentos ruins. Dinheiro vai faltar, serviço vai faltar. Tudo falta. Mas Ele é o Senhor. Então, quando a gente é criado nessa questão de ou treinado para a igreja, não analisa isso. Aí você tem às vezes uma teologia que diz: quando o Senhor é seu pastor, você só será abençoado. Isso é mentira. Há momentos difíceis da vida, porque o que nós chamamos de maldição às vezes é para testar a nossa fé. Olha o livro de Jó, por exemplo. Cara, que livro é demais no sentido de história. Aquilo que Jó enfrentou no seu dia a dia. Ele era um homem temente a Deus. Mas há um momento lá que nós podemos chamar de maldição na vida dele. Mas ele não abriu mão. Eu até digo que quem tem uma mulher como Jó não precisa de inimiga, né? Porque ela falou: chuta esse Deus, mete o pé nele. Ele te abandonou, José ficou doido. Não. Qual foi a fala de Jó? Eu sei que meu redentor vive. Não sei de onde é que surgiu essa teologia. Se eu descobrisse, ia dar umas cacetadas no dono dessa teologia, de que o homem de Deus, a mulher de Deus só tem coisas boas, e se não tem, porque não crê. Não é verdade. Esse é um problema que a igreja tem que repensar, porque a teologia chamada prosperidade não está só no segmento nacional, está na sua igreja também. Às vezes, indiretamente, a gente entra para esse canal, indiretamente a gente acredita nisso, e não é assim que funciona. A segunda frase que eu li, Martin Luther King, talvez alguns já leram, ouviram sermões dele: aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Misericórdia. Não aprendemos a conviver com irmãos. Eu vou falar um negócio aqui que talvez você vai sair cuspindo fogo, mas você vai ter que tentar isso aqui dentro, depois você se vira com isso. Nós temos uma dificuldade tremenda de conviver com o diferente. Não é, pastor Nivaldo, você sabe disso. Para nós, quem pensa diferente, mesmo sendo irmão, não é o nosso irmão, é do diabo. Se nós pensássemos todos iguais, ou igualmente, não seríamos igreja. Somos igreja porque pensamos diferente. Temos um eixo comum: a fé em Cristo, os princípios bíblicos, mas existem peculiaridades que são individuais, como pessoas que seguem a Cristo. Então, o gostoso da igreja é quando a gente aprende a conviver com o diferente e suportá-lo. Não só viver com diferentes irmãos e irmãs da denominação batista, mas com outras denominações. A gente aprende muito. Eu não aceito certas ideias, certas colocações que muitas vezes são denominacionais, porque para mim tem que ser um princípio bíblico, mas eu fico analisando algumas coisas. E aí entra a questão do referencial. Você conversa com alguém de outro grupo religioso, você ouve algumas coisas, cara, puxa, cara,
deu sinal aqui, eu posso fazer alguma coisa de outro jeito para ser um referencial. Eu vou usar uma fala aqui, que isso aconteceu comigo quando eu estava iniciando o ministério. A Igreja Batista, por alguns anos, tinha muita dificuldade com projetos sociais, com ação social. Como era difícil a gente colocar nisso. Que a igreja não é só para fazer as questões espirituais, mas as questões físicas têm que ser atendidas, porque Jesus fez isso. Olha os evangelhos. E daí a gente acabava olhando para uma denominação que exagerava nas obras sociais, visando uma recompensa da eternidade, e a gente ficava criticando. A partir do momento que a gente entendeu de que a igreja poderia fazer também esses projetos sociais com uma dimensão maior e melhor, a coisa começou a mudar. Eu não conheço muito bem a igreja aqui, mas não sei se ela tem alguns projetos sociais, não conheço, pastor? Ótimo. A igreja é isso também. A igreja se reúne para cantar, orar, assiste a sua membresia, mas existe pessoas ao redor, às vezes dentro da própria comunidade, que precisam ser assistidas. É o papel da igreja. Às vezes usa-se aquele versículo de Mateus 6,33 indevidamente. Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então é só buscar o reino de Deus que vai vir dinheiro, vai vir emprego, vai vir comida. Vai crendo nisso, vai. Você faz igual aquele cara que estava procurando emprego, mas ele ficava orando para aparecer o emprego. Não fez curso, não entregava currículo. Aí ficava culpando Deus que não abençoava ele para dar emprego. Mas ele não ia atrás, vagabundo. Tem que fazer os dois. A outra frase que eu li de John Stott, talvez alguns conhecem também. Um cristianismo que perdeu sua dimensão, perdeu o sal. E não somente em si mesmo, mas é inútil para o mundo. Você sabe o que eu fiquei pensando? Eu não tenho agora aqui os dados atualizados, mas talvez você tenha, pode ver isso. O Brasil é chamado um país cristão. Que tem de evangelho nesse país não é brincadeira. Às vezes eu chego em alguns encontros e falo, nossa, aqui falta gente, só tem evangelho. Mas por que não faz a diferença no país? Cadê o poder do evangelho que deve se demonstrar através dessas pessoas? Perdeu o valor, porque Jesus fala para os seus discípulos, isso vem para a igreja depois em Atos, vocês são sal da terra e luz do mundo. O que é isso? Fazer a diferença, o referencial. Como é difícil você ouvir, às vezes, de um irmão nosso, de uma irmã nossa, de algum grupo religioso, evangélico, que segue outros princípios fora daquilo que os princípios bíblicos apresentam. Como dói isso na gente, porque mexe com a gente. E lamentavelmente a gente é colocado num pacote só. Uma vez eu estava comprando um forro para colocar na igreja Batista em Piraquara. Cheguei numa loja em Curitiba e perguntei quanto é o valor do metro de forro PVC. Eu precisava de 300 metros. Aí o moço fez um cálculo, falei, tá, para levar 300 metros, fez um batimento, faz isso quantas vezes? 6 vezes. Tá, eu quero fazer o nome da igreja. Não, nome da igreja não. Eu pensei, meu Deus, qual o pavor desse homem com relação à igreja? Ele foi lá dentro, trouxe uma gaveta cheia de papéis, disse aqui, pastor, a igreja tem para pagar as suas contas. Fazer em seu nome, eu vendo. Da sua igreja não. Imagina a vergonha que eu passei. Ainda bem que eu falei para ele assim, não sei se ele acreditou, mas eu falei para ele assim, meu amigo, eu sou pastor da igreja Batista. Não sei o que ele pensou, ele ficou olhando assim, tá, mas eu não vou vender para a sua igreja também não. Como dói isso? Você abre a mídia, vê as coisas que acontecem no mundo aí, onde é que está o sal da terra? A gente tem que entender que o fato de seguir a Cristo não é uma filosofia de vida, não um gueto da vida. Eu penso como cristão, eu trabalho como cristão e cristã, eu dirijo como cristão e cristã. Estava indo para cá de manhã, no sinaleiro, quando você desce aquele momento da rua, no local lá do posto, que eu esqueci o sinaleiro estava fechado. Eu parei o cara de trás. Se eu fosse do velho homem, descia do carro,
e elogiar ele. Porque ele pegou, saiu atrás de mim, parou o carro na janela. Ô velho, o sinal está vermelho, mas não tem ninguém, por que não passa? E o Deus tem misericórdia. Ó velho, a minha esposa também dirige, um dia ela ficou muito brava com uma jovem, ela quase que deu um casco nela, porque ela é bem mais, assim, ela enfrenta mais facilidade agora, isso aí. Também aconteceu uma coisa semelhante, a moça, ô velho, ele está em casa cuidando dos netos. Como é duro ser cristão e cristã nessa hora, né? Provavelmente você passa por isso. Mas eu sou cristão, você é uma cristã. Como eu articulo no meu dia a dia, na minha empresa, nos meus negócios, na minha família, que o lugar mais difícil de eu ventilar essa possibilidade, ou apresentar essa possibilidade, é na minha família. Tem que repensar algumas questões dentro da própria família com relação à minha fé à Igreja de Jesus Cristo. Outra frase de John Stott, tem muito a ver com o dia de hoje, ele diz assim: não basta possuir uma Bíblia, ler a Bíblia, amar a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Precisamos nos perguntar, será que o Cristo da Bíblia é o centro das nossas vidas? E repensar. Às vezes nós acostumamos orar. Nós costumamos vir à igreja, como se diz, eu vou ao templo, mas a igreja está. Costumamos estudar a Bíblia, costumamos fazer parte do EBD, costumamos fazer parte do Ministério Louvor, Ministério Diaconal, outros ministérios que a igreja tem. Acostumamos, e aí vira uma mesmice. Minha maior dificuldade é às vezes ver, Deus queira que isso não aconteça aqui, né? Mas é para repensar. É você chegar numa igreja e ver ali que aquela igreja ainda tem o seu jeito de ser do século passado. Eu, embora tendo 68 anos de idade, já fazendo parte de uma outra geração, eu entendo que a igreja precisa falar a língua do século XXI. Mas é pecado, não é pecado. Os princípios continuam, mas a linguagem tem que ser atual. Qual é a linguagem do século XXI, desse momento? O pastor fez uma pergunta agora há pouco distante. Quem trouxe sua Bíblia de papel? Ainda alguns trazem, como eu, plano B. Eu até disse aí para eles que vai que não abre o celular para leitura da Bíblia, estou perdido aí, mas não decorei o texto. Então, plano B, sempre fiz isso. Mas você vai rapidamente caminhar de que você não terá mais Bíblia de papel. Eu sou de uma geração de pastores de que quando alguns irmãos tinham televisão em casa era pecado. E a antena era o rabo do diabo. É louco. Me lembro do pastor, já falecido, ele falava assim: se eu chegar na sua casa e ver o rabo do diabo em cima da sua casa, que era dentro da TV, você será desligado da igreja. E quando surgiu a internet, não é de Deus. A igreja aprendeu na pandemia que precisa da internet. Tudo que existe no mundo é para o bem ou para o mal. A faca que mata o porco, mata o homem. Não, você não pode ter isso, aquilo. Não posso. O que Paulo fala? Tudo é lícito, mas tem coisa que não convém e que não edifica. Isso é repensar. E às vezes a gente tem a habilidade de ser juiz. Isso não é nosso papel. E daí vou levar você, eu faço assim. Eu não sou de ler o texto no início, mas eu faço essas preparações agora para fazer o arremate. Mas eu queria deixar bem claro aqui que você não pode ser comigo desta manhã. Amanhã pode ser tarde demais, como diz o hino cantor cristão. Não estou ameaçando não. É que o repensar me faz isso. Cara, mas aquilo mexeu comigo. Se há alguma coisa na sua vida que não precisa ser repensada ou mudada, você não é normal. É verdade. A gente não gosta disso. Nós constantemente precisamos estar repensando tudo na nossa vida. Quem trabalha em empresas entende perfeitamente isso que eu estou falando. Você chega amanhã na sua empresa, o que você fez na sexta-feira já não vai funcionar mais na segunda-feira.
Vamos repensar. Por que a gente repensa no nosso dia a dia e não repensa a questão da fé? Não mudar a fé, mas como ela pode ser melhorada. E iniciar aquele processo de que a minha fé se chegar a ser um grão de mostarda, já é um lucro. Eu vou ter que lutar constantemente para desenvolver. E são exercícios que eu vou começando a fazer a cada dia para melhorar isso, em todos os sentidos. E pensando nisso, então, abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 2. É um dos textos super conhecidos, mas você nunca viu esse texto. Você primeira vez agora está olhando para esse texto. E aí começa a repensar. Atos capítulo 2. Com esse texto eu quero fazer as últimas partes desta aula. O texto é Atos 2, 42 a 47. Este é o texto que eu chamo o texto áureo da igreja dos seus primórdios. Atos 2, 42 a 47. Eu vou ler o texto, depois a gente trabalha um pouquinho sobre ele. Atos 2, vou ler na NBI, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades, ou a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, que eles não podiam adentrar ao templo. Partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora você começa a repensar o texto. Ah, mas esse texto eu já ouvi muitos sermões. Esquece, enterra. A vida com Cristo é sempre um novo momento, ressuscitar. Qual é o valor de Cristo, a sua ressurreição? Se Cristo tivesse simplesmente morrido na cruz, aquela cruz não significa nada. A significância da nossa vida é a ressurreição de Cristo. Paulo fala isso, inclusive. Todos os líderes morreram e ficaram na sepultura. Todos os deuses dos povos morreram e ficaram na sepultura. Ou estão inertes. Mas o nosso Cristo está vivo. Atos 2, descido do Espírito Santo. Então o valor da vida é o ressuscitar. E aí eu repensar. O repensar é ressuscitar. Eu estou fazendo isso assim, mas será que isso é viável? Funciona? E aí entra uma coisa, irmãos e irmãs, que a gente não gosta muito, que é autoavaliação. Tem gente que tem medo da autoavaliação, sabe por quê? Porque na autoavaliação vai apresentar algumas coisas que ele precisa mudar. E para pessoas mudarem não é fácil. E a mudança não é só para jovens, adultos, todos são convidados, porque o processo de ressurreição. Eu vou mudando constantemente. Eu gosto muito desse texto porque ele me chama a atenção de que a igreja que se inicia logo após a ressurreição de Cristo, poucos anos, talvez, não sei se deu 1 ano, 2 anos, mas eles já estão repensando. Atos é o manual da igreja. Não é a Bíblia, é Atos só especificamente. É no livro de Atos que começa o processo chamado igreja e caminha nesses já 2000 anos e vai caminhar conosco, porque em Atos você sempre vê esse novo momento na vida desses apóstolos. Então aqui já começa a repensar. Falas que estão aqui não estavam em Jesus. E é uma coisa interessante. Você tem os 4 evangelhos, depois tem as cartas. Atos fica entre os evangelhos e as cartas. Porque o livro Atos é um livro prático, é o que nós chamamos de teologia prática. Em Atos acontece a execução daquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus. Eles param a repensar. Há vários textos de Atos que eles não tinham mais o que nós chamamos a presença física de Jesus, não sabiam como fazer certas coisas, mas se lançaram. E um detalhe muito importante, a igreja do primeiro século, que não é a igreja primitiva, o pavor dessa palavra me arrepia. Quando o aluno apresenta o trabalho, fala igreja primitiva. Que igreja primitiva? Que é, menino? A igreja apostólica, a igreja de Atos, que é primitivo, é para quem não repensa. Sei que tem autores que escrevem teológico bravo aí, mas eu sei que tem autores que falam igreja primitiva, mas ela não existe, nunca existiu.
Pense numa igreja boa, meu céu. Ah, mas era 100%. Não, tinha muitos problemas, mas só que ela repensava constantemente. Você para analisar. Bem, o que nós vamos fazer como diferencial? Temos que continuar ensinando. Ensinando o quê? Qual é o ensino da sua igreja? Como ela ensina? Cada vez mais cresce o grupo de desigrejados. Sabe quem são eles? São aqueles que saem das instituições. Eles não pertencem a nenhuma ordenação, a nenhuma igreja. Eles que são de Jesus, seguem a Cristo. Aí quando você faz a pesquisa com eles, você vai perceber que algumas coisas que eles pontuam é que a igreja esqueceu. Recentemente, conversando com um aluno que fez o curso, ele é desigrejado, ele disse, uma das coisas que me levou ao afastamento da minha denominação é que a minha denominação não ensinava mais a Bíblia. Você pode imaginar isso? Uma igreja que não ensina a Bíblia? Mas existe muito. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quais eram os ensinos dos apóstolos? Coisa deles? Não. É o que eles aprenderam com Jesus. E aqui, queridos e queridas, entra uma coisa muito complicada. Eu só posso ensinar algo que eu experimentei. E aí é o dilema da igreja hoje. Qualquer denominação, você tem pessoas que estão ensinando a Bíblia que nunca tiveram uma experiência com Deus. Eles fazem uma bela narrativa, como diz aí agora. Tudo é narrativa, né? Não comentei com eles. Tudo é narrativa. Uma narrativa fantástica, mas não há uma experiência. E quando aquela pessoa que precisa da ação de Deus olha para aquela pessoa ensinando, diz, ele não vive isso. Uma vez eu não gostava muito disso, mas uma vez estava num auditório, não tive como fugir, foi um candidato lá a governo do Paraná fazer um discurso para os batistas. Coisa ruim. Mas ele usou o Salmo 91, quase que me converti de novo. Ele pregou, entre aspas, oratória do Salmo 91, estremecia a gente, que a gente não via alguns pastores ou pregadores fazerem isso. Mas era um camarada muito safado, imoral, não tinha princípios. Então, ensinar, pregar um texto como este, você faz uma boa hermenêutica, uma boa exegese, você faz isso. Mas quando o texto fala que era o ensino dos apóstolos, era a experiência que eles tiveram com Jesus. É aquele Pedro que negou a Jesus, depois repensou, caramba, o que eu fiz? Pena que o Judas não repensou, o Judas se enforcou porque não repensou. Quando não se repensa a vida, pode haver um suicídio, desde que eles vão embora. Ou aquele complexo de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Ou aquela música do Teca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida me leva aí, gostam da música, né? Tem muitos cristãos que vivem isso. Deixa eu levar, senão funciona. Agora vai o fundo do poço que o Zeca Pagodinho vive. Então, repensar o ensino. Eu que ensino, eu tenho moral, autoridade para isso? Qual que é a moral, autoridade? É bom conhecimento, teologia e semente. Mas antes disso, é importante você ter uma experiência. E volto àquela frase, muitas pessoas fazem parte de uma igreja, mas elas nunca experimentaram Deus. Você crê que Deus está aqui nesta manhã? Não fale de boca para fora. Uma questão pessoal. E tem muitos cristãos que não creem mais na presença de Deus. Deus, eu velho caduco, está no candeeiro lá. Não, porque se Deus tivesse dele caduco, você tem que ter acabado já. Ele está mais esperto do que você imagina, porque ele repensa a cada manhã. O que diz Jeremias, Lamentações? As misericórdias do Senhor se renovaram uma vez só. Todos os dias se renovam, porque Deus repensa. Amém. Você segue um Deus que repensa, então tem que repensar a sua vida também. É muito difícil, sim, mas é um exercício. Olha, não quero ofender não, mas é a experiência que eu vivo. Eu vou dizer isso. Bote a sua mente para exercitar. Que amanhã você vai precisar disso. Existem algumas enfermidades que elas estão acontecendo porque existe um grupo de pessoas que ficaram preguiçosas de mente. Então leia, repensa, faça reflexão diariamente. Assim como você usa o teu celular diariamente, faça isso com a Bíblia.
Quantas vezes você abre o seu celular por dia? O WhatsApp. Ainda bem que Deus não tem WhatsApp. Alguns dizem que o WhatsApp não é de Deus. Não é um princípio, é uma tecnologia, uma ferramenta. Eu preciso do WhatsApp hoje. Porque essa linguagem que está aí. Então, no repensar, como eu vou usar o WhatsApp? Não faça igual alguns cristãos fazem, se escondem no WhatsApp. Seja autêntico. Porque você é lá, você é aqui. Ao vivo é cores. Eu disse para esses meninos aí que 3 anos atrás um aluno mandou um e-mail que também não é de Deus. Ele disse que eu sou marxista. Mas ele disse no mesmo e-mail. Eu fui chamado na instituição pelo diretor. Eu disse que quero 2 coisas. Primeiro, que eu não vou responder esse e-mail. Segundo, que eu quero o cara vivo aqui. Ao vivo. Vivo e ao vivo. Quem que é marxista aqui? Ele falou isso no e-mail, escondido, se escondeu. Então, quando você começa a repensar a vida, você sempre será a mesma pessoa em todos os lugares. Eu gosto daquele WhatsApp, que quando você abre, você sabe que aquela pessoa, que o jeito que ela fala, quando peguei o Nivaldo, na hora eu percebi que era ele. Eu convivo 4 anos com ele. Então, você já tem a identificação. Isso é gostoso, porque você vê que não há falsidade, não há dupla personalidade. Aliás, se há uma coisa que crentes conseguem fazer, não sei como é que eles aprenderam isso, eu queria aprender também, que eu não consegui, é dupla personalidade. É uma coisa aqui e outra coisa lá. É igual camaleão. É pensar. É pensar. Tá, o ensino, aqui eu entro para a igreja. O ensino que a igreja coloca. Que tipo de ensino que é? Eu sei que essas cadeiras são confortáveis, mas eu já vi, por exemplo, ensinos que duram 2, 3 horas, uma cadeira de plástico, ou às vezes bancos sem acostamento. Caramba! Mas é de Deus. Deus nem sabe desse banco. Você tem que entender isso. Quando você começa a repensar estratégias, metodologias, é importante isso. Porque em outros espaços acontece. A nossa faculdade não tem mais capela, tem auditório. E pensa num negócio bom. Não é, irmão? Você gosta aqui, né? Pensa. Alguém olha, mas para que isso precisa? Essa nova linguagem. Uma coisa é você assistir culto debaixo da árvore, lá no interior do Paraná, andando sem de caminhão, e antes de caminhão hoje para ver quanto eles pegam. Então, você tem que repensar isso também. Como que o ensino é aplicado? As estratégias, a questão da infraestrutura. Notem, e aqui você tem que perceber no texto, de que eles ensinavam no pátio do templo, porque no templo eles não podiam entrar, foram para o pátio. Repensaram, onde é que vamos ensinar ali? No pátio. Mas dá para ir em outro lugar também. As casas. E aí, cuidado. Existem hoje alguns movimentos que acontecem nas casas que não é ensino, é casa de julgamento. Irmãos e irmãs se reúnem para julgar os outros. Uma das coisas que eu tomei muita confusão na igreja nesse momento. Se reunir na segunda-feira, fazer uma avaliação do culto domingo à noite. Vai catar coquinho no mar. Essa não é a função da igreja. Se reúne em casa, que a igreja apostólica fazia, para ensino da Bíblia. E interessante, eles não tinham o Evangelho escrito, o Novo Testamento escrito como nós temos hoje a Bíblia completa. Eles tinham só a oralidade. Eles transmitiam à igreja o que eles aprenderam com Jesus. Mais tarde que Paulo vai escrever, depois o Evangelho escreve. Mas nesse momento aqui a oralidade. Só tem o Antigo Testamento escrito. Mas era o ensino que acontecia. Outro detalhe que faz repensar aqui é a questão da comunhão. Vou aqui já para o fim. A comunhão não é só isso aqui. Eu tenho vínculo com você, irmão, irmã, 24 horas por dia. Eu não posso te descartar. Esta é a razão que você tem no próprio texto, que eles partiam o pão e faziam as orações, nesta comunhão que tinham. A comunhão cuida um do outro. Pastor Nivaldo, vamos fazer uma abordagem aqui, mas só para fazer uma ilustração. Nós precisamos hoje de igrejas, e não são poucas igrejas que precisam disso, para cuidar de 2 faixas etárias que estão sendo esquecidas pela sociedade. São as crianças e os de 60 a mais.
O que a igreja está fazendo? Precisa repensar isso. Eu ouvi recentemente alguém que deixou de frequentar um templo, porque o templo, para adentrar, ele tem que subir uma escada. Ele tinha dificuldade de subir essa escada. Vai carregar no colo? Eu não queria isso. Então, repensar. Templos hoje precisam de acessibilidade. Deus proverá. Que Deus proverá o quê? Deus não vai fazer esse negócio, não. Aliás, em crente é muito comum isso. Precisa fazer isso. Não, vamos orar. Inclusive, crente ora demais. Tem que fazer mais. Esse povo aqui orava, mas fazia. Só lembra de Atos. O que eles fizeram? A tal ponto de Paulo chegou numa cidade, juntamente com o seu companheiro, o que a cidade falou? Os homens que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. Mexe na sociedade. Igreja precisa mexer na sociedade. Aqui no caso seria o bairro. E essa responsabilidade vem de cada um de nós. Que nós somos representantes de Deus nessa terra. Agora olha para o versículo 47. Louvando a Deus e tendo antipatia do povo. Não, eles tinham simpatia. E a igreja era tão simpática que Deus ia colocando as pessoas. Se esta igreja luta para encher, cuidado com isso. A qualidade gera quantidade. Não é quantidade que gera qualidade. O mundo está cheio de nações cristãs. Abarrotadas, às vezes, alguns templos. Nessa hora você vai em alguns templos em Curitiba, você vai encontrar ali templos abarrotados de pessoas egoístas que não repensam a fé e querem só ganhar de Deus. Fazer barganha com Deus. No repensar da fé, você simplesmente entende que tem que ser submisso, porque Ele faz tudo por você. Então a igreja, ela, da maneira simpática que ela é vista para a sociedade, o próprio Deus, então, vou usar o português aqui bem claro, Deus então via na igreja que Ele podia colocar pessoas lá, porque ela dava conta do recado. Eu gosto muito dessa fala aqui, louvando a Deus e tendo a simpatia. Quer dizer, ela não só se dedicava ao ensino, às orações, à comunhão, mas ela atingia a sociedade. Eu não sei aqui qual é a relação dessa igreja com os vizinhos, mas já pastorei a igreja, era um problema sério. Algumas vezes o vizinho chamou a polícia, porque a igreja fazia tanto barulho que incomodava o vizinho. Nossa, estamos sendo perseguidos por causa do evangelho. Mentira, não é por causa do evangelho, é perturbando o vizinho. Perturbando o vizinho com um som muito alto, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu moro num condomínio, 150 moradores, você sabe o que é isso, né? E lá alguns grupos iniciaram o tal das células. Agora está proibido células no condomínio, sabe por quê? Incomodava os vizinhos. Se uma célula ou um grupo familiar incomoda o vizinho, alguma coisa está errada, ele precisa repensar. Depois das 10 horas da noite, o regimento interno diz que é silêncio absoluto. Havia uma gritaria, instrumentos batendo lá. O vizinho queria dormir, queria trabalhar no dia seguinte, 5 horas da manhã. Daí sai com um discurso, não, estamos sendo perseguidos porque seguimos a Cristo. Mentira. Você está perturbando o vizinho com som que é proibido por lei. Se há uma coisa que o cristão tem que atentar, é a lei. Para começar aí. Paulo falou sobre isso com você, precisa das nossas autoridades constituídas. Se alguém tem que dar exemplo de obediência à lei, é a igreja. Alguns anos atrás, quero terminar aqui, houve uma invasão de terra em São Bernardo do Campo. Eu vi isso, presenciei isso. E uma igreja entrou junto, invadiu lá. Mas todo mundo está fazendo. Vírgula. Todo mundo faz. Igreja não. É imoral, ilegal. Aliás, tem coisas que são legais, mas são imorais. Imagina uma igreja tomando posse devida do terreno de pessoa. É que nós vamos implantar o reino. Que reino bobo é esse? Já começa errado. Tem que respeitar o que está na lei. Quer entrar numa propriedade que foi invadida? Repense uma estratégia que vai ter que ser usada, mas não tomar essa propriedade. Ela possasse no terreno. Então, quando você começa a observar o dia a dia da sua ação de igreja, algumas coisas que a gente está constantemente está tendo. Quero terminar a minha fala com aquele texto de 1 Tessalonicenses. Eu gosto muito daquele texto ali.
Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, no primeiro capítulo, no versículo 2, eu vou apenas sinalizar algumas coisas que você pode dar em casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 2. Paulo começa dizendo que ele está dando graça, orando, mencionando eles, que Paulo era uma pessoa que fazia a oração intercessória. E ele diz que ele sempre está lembrando do trabalho que eles faziam. Lá na parte B do versículo 3, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando você chega mais para frente no texto, versículo 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha o versículo 7, assim vocês se tornaram modelo, dignos de ser imitados. Uma vez eu cheguei num culto, o templo estava muito cheio, haviam várias cadeiras na frente vazias. Fui muito mal recebido na portaria. Deus queria que isso não acontece aqui, né, pastor? Aqui não acontece. E a recepção é tudo, gente. Sabe? Receber bem é repensar a igreja. Às vezes o cara é mal recebido em todos os lugares, mas quando ele chega na igreja, no templo da igreja, ele é abraçado, ele é cumprimentado. Como se faz bem? Interesse é próprio. Cheguei lá, entrei, estava tudo cheio, fui sentei na primeira fileira de cadeira. Daqui a pouco alguém bateu no meu ombro, o senhor não pode sentar aqui. Não olhei para a pessoa, mas por quê? Porque isso aqui são os bancos dos diáconos. Não falei, mas pensei, ó, o diácono pode ficar em pé, sou visitante. Isso é repensar a igreja. Quem é que tem primazia? O outro. O outro. Jesus fez um sinal, um milagre. Ah, mas vai na mídia. Vai nada. Que vale a fé dele, ele creu. Vai publicar a fé dele. Não, a fé dele não. Não, mas é a fé dele. Eu não quero primazia. Ele, a fé, fez isso. Então, essa é uma coisa de repensar. Porque nós temos dificuldade em valorizar o outro. Eu tenho dificuldade, sei que você tem também. Mas isso é o repensar da vida. Quando a gente começa a repensar várias coisas, como a gente vai mudando? A gente vive mais leve. E muitos problemas que nós enfrentamos é que a gente não repensa dia a dia. Tranquilos? Tudo em paz? Vai, não peques mais. Deus abençoe.